Olá, aqui quem fala é o professor Maurício. Essa aula corresponde à aula de número 2, com o tema lentes esféricas, e o propósito desta aula é realizar o estudo analítico das lentes esféricas. Temos aqui, estudo analítico das imagens das lentes esféricas. Esse conteúdo você não precisa se preocupar em decorar novas fórmulas, em ter que aprender novos conceitos. Por quê? Esse assunto é basicamente a mesma coisa do assunto que vimos nos espelhos esféricos. Como assim? As fórmulas que iremos utilizar aqui são as fórmulas que já vimos em espelhos esféricos, que corresponde à equação dos pontos conjugados, conhecida como equação de Gauss, e a outra é a equação que corresponde à equação de aumento linear e transversal. Essas duas fórmulas vocês já conhecem. Agora a questão é saber como aplicar ele nas lentes esféricas. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Nesse exemplo temos o seguinte: um objeto situa-se a 60 centímetros de uma lente convergente de 20 centímetros de distância focal. Letra A. A que distância da lente está situada a imagem? E letra B. Caracteriza a imagem. Primeira coisa, vamos destacar aqui as informações que o problema acabou fornecendo. Foi dado o seguinte: ele deu a posição do objeto em relação à lente. A posição do objeto em relação à lente é de 60 centímetros. Assim, nós temos que P é igual a 60 centímetros. Lembrando que P é dado para a posição do objeto em relação à lente e o P' é dado para representar a posição da imagem em relação à lente. O problema também informa que a lente ela é convergente. Atenção! Se a lente é convergente, o foco é positivo. Se a lente for divergente, o foco será negativo. Como a lente é convergente e tem 20 centímetros de distância focal, nessa situação o foco será igual a mais 20 centímetros. Agora o que está faltando aqui é saber qual é a posição da imagem em relação à lente. No caso, o P'. Então, para isso, vamos aplicar a equação de Gauss. Colocando aqui a equação de Gauss, nós precisamos aqui apenas realizar a substituição dos valores. Onde tem um F, vamos colocar 20. Onde tem o P, colocamos 60. E o P', como não tem, vamos apenas repetir. Realizando a substituição, encontramos 1 sobre 20, que é igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre P'. Agora basta pegar esse 1 sobre 60, passar para a esquerda. E lembrando, ele passando para o outro lado da igualdade, ele é positivo. Quando ele passa para o outro lado, ele fica negativo, como vocês veem aí. Então, ficou 1 sobre 20 menos 1 sobre 60, que é igual a 1 sobre P'. Aqui nós temos a diferença entre duas frações. E para realizar essa diferença, faz-se necessário a aplicação do MMC entre 20 e 60. MMC entre 20 e 60 vai ser 60. Então, nós temos o seguinte. Embaixo aqui eu coloquei 60 igual a 1 sobre P'. Por quê? Porque após tirar MMC, vamos pegar esse 60, dividir por 20. 60 dividido para 20 é igual a 3. E o resultado vamos multiplicar por 1. 3 vezes 1 igual a 3. Esse menos é repetido. Menos. Agora, 60 vamos dividir por 60. 60 dividido por 60 é 1. Multiplicado por 1 é 1. Então, nessa situação, vamos colocar o 1 aqui. E agora? Agora efetua aqui a subtração. 3 menos 1 é 2 e o restante repete. A partir desse ponto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter os dois lados. Eu vou colocar o 60 em cima, o 2 embaixo. P' em cima, 1 embaixo. Assim, nós temos 60 sobre 2 igual a P' sobre 1. E pronto, a equação está praticamente resolvida. Basta dividir P' por 1, vamos encontrar que é P', e 60 dividido por 2 é igual a 30. E aqui nós temos a distância
da imagem até a lente, que é de 30 centímetros. A letra B está pedindo o seguinte: para caracterizar a imagem. Essa caracterização da imagem, ele quer saber o que essa imagem é. Se ela é real, se ela é virtual, se ela é maior ou menor, se ela é direita ou invertida. É isso aí que o problema quer saber. Então, para poder realizar essa caracterização, é necessário primeiro que a gente determine o aumento linear, para saber se o objeto aumentou ou diminuiu. Então, vamos aplicar aqui a equação do aumento linear. Nessa situação aqui, como a gente não sabe o tamanho do objeto e nem o tamanho da imagem, vamos usar o aumento linear através da distância π' em função da distância p. Dessa forma, nós temos que o aumento linear é igual a menos da fórmula, o π' vale 30, dividido pelo p, que é 60. Aí nós encontramos que o aumento linear é menos 0,5. Essa é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade de medida, então é simplesmente menos 0,5. Agora, vamos analisar os dados que nós temos. Primeira coisa, nós estamos vendo que o π' ele é maior do que zero. Ele vale 30 positivo. Se ele vale 30 positivo, isso significa que a imagem ela é real. Toda vez que o π' é positivo, a imagem ela é real. Outra situação, o aumento linear, ele é negativo, ele deu menor do que zero. Se o aumento linear deu negativo, isso significa que a imagem ela é invertida. Então, nós temos aqui imagem invertida. Se o aumento linear fosse positivo, a imagem seria direita. Como o aumento linear é negativo, a imagem é invertida. E, por fim, o módulo de A é menor do que 1. E nessa situação significa que a imagem ela é menor do que o objeto. Se o A fosse maior do que 1, a imagem seria maior do que o objeto. Se o A fosse igual a 1, a imagem teria o mesmo tamanho que o objeto. E tá aí, foi feita a caracterização dessa imagem. Graficamente, nós podemos representar da seguinte forma. Aqui nós temos o objeto de um lado e a imagem do outro, a imagem sendo invertida e menor. Próxima questão nós temos: um objeto está posicionado a uma distância de 90 centímetros de uma lente divergente de distância focal 30 centímetros. Sabendo que a imagem possui 40 centímetros de altura, determine. Olha, primeira coisa, pessoal, vamos destacar as informações que o problema acabou fornecendo. Nós temos aqui a distância de 90 centímetros. E essa distância corresponde à posição do objeto em relação à lente. Então, isso é a distância P. A lente ela é divergente. Significa que o foco é negativo. E o foco é 30 centímetros. E a imagem tem um tamanho de 40 centímetros de altura. Então, vou colocar tudo aqui. O tamanho P, que é igual a 90 centímetros. O foco, que é negativo, porque a lente é divergente. E nós temos ainda o tamanho da imagem, que é de 40 centímetros. Agora, letra A. A posição da imagem. A letra A está pedindo para determinar o valor do P'. E é isso que nós vamos fazer. Para essa situação, vamos colocar aqui a equação de Gauss, que é 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e realizar as substituições. No lugar do foco, do F, vamos colocar menos 30. E no lugar do P, vamos colocar 90. Assim, nós vamos encontrar menos 1 sobre 30. Esse menos você pode colocar aqui embaixo, ó, 1 sobre menos 30, ou no meio, tanto faz. Igual a 1 sobre o P, que é 90, mais 1 sobre P'. Esse 1 sobre 90, vou passar ele para a esquerda. Observa que esse 1 sobre 90 ele está positivo e, ao passar para o outro lado, ele acaba ficando negativo. E, novamente,
subtração entre frações. Para realizar essa subtração, é necessário que você aplique MMC entre 90 e 30. O MMC entre 90 e 30 é 90. Então, nós temos aqui embaixo 90 igual a, do outro lado, 1 sobre P'. Apenas repetir. O que eu vou fazer? 90, que tem aqui, vou dividir por 30. 90 dividido para 30 é 3. E o 3 eu multiplico pelo de cima, que é 1. 3 vezes 1, 3. Mas repara que tem um menos na frente, então vai ficar menos 3. O próximo sinal é menos. Repete ele. Agora, 90 dividido por 90 é 1. E 1 vezes 1, o resultado é 1. Repete aí. E agora? Menos 3 com menos 1, os sinais são iguais, a gente vai somar e conservar o sinal. 3 mais 1 é 4, então vai ficar menos 4 sobre 90, que é igual a 1 sobre P'. E essa parte aqui você já conhece. O que eu vou fazer agora é apenas inverter os valores. Vou colocar o 90 em cima e o menos 4 embaixo, P' em cima e 1 embaixo. Assim nós temos 90 dividido por menos 4, que é igual a P' sobre 1. P' dividido por 1 é P'. E 90 dividido por menos 4 vai dar menos 22,5 centímetros. E essa aqui é a posição da imagem em relação à lente. Letra B. O aumento linear. Nesse problema, nós conhecemos apenas o tamanho da imagem, não conhecemos o tamanho do objeto. Sendo assim, vamos determinar o aumento linear através da razão entre a distância da imagem pela distância do objeto em relação à lente. Dessa forma aqui. Substituindo o P', que sabemos que é menos 22,5, o aumento linear vai ser igual menos 22,5 e o P vale 90. Você repara que eu coloquei o menos 22,5 entre parênteses, porque existe um menos do lado de fora do parênteses, que é o da fórmula, e o P' ele é negativo, então eu tenho que colocar entre parênteses para separar os sinais. Menos com menos, o resultado será positivo. E 22,5 dividido por 90 vai dar 0,25. Esse aí é o aumento linear. Letra C. O tamanho do objeto. Vamos usar, para resolver esse problema, mais uma vez a fórmula do aumento linear. Só que dessa vez, o aumento linear que nós vamos utilizar vai considerar o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Da seguinte forma. O aumento linear é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. O aumento linear nós sabemos que vale 0,25. E o tamanho da imagem, nós sabemos que vale 40. Então, basta substituir esses valores na fórmula. No lugar de A, 0,25 e no lugar do I, 40. Passando o O, para o outro lado multiplicando, e o 0,25 passando para o outro lado dividindo, nós vamos encontrar que o tamanho do objeto ele equivale a 40 dividido por 0,25. Realizando essa divisão, o tamanho do objeto é igual a 160 centímetros. E está resolvida a letra C. Letra D. A distância entre objeto e imagem. Como nós já sabemos a posição do objeto e nós sabemos a posição da imagem, essa distância ela pode ser determinada como sendo P menos P'. Então, é 90, que é a posição do objeto, menos o menos 22,5. Menos com menos é mais. Somando aqui, nós temos 112,5 centímetros. Essa é a distância entre a imagem e o objeto. Vamos agora conhecer a vergência. O que é vergência? Pessoal, toda lente ela possui algo que chamamos de vergência. E essa vergência ela é bastante conhecida por todos nós. Acredito que, mesmo que você não use óculos, você já deve ter visto a pessoa dizer o seguinte: eu estou usando um óculos
de 2 graus. Meu óculos tem meio grau numa lente, tem 0,75 graus em outra lente. Então, esse grau que é falado na lente do óculos, fisicamente ele é conhecido como vergência. O nome correto seria vergência. Essa vergência ela é dada pelo inverso da distância focal da lente. Então, o que é vergência? Vergência é determinado através do inverso da distância focal, e ela também é conhecida como grau. Então, vergência é algo que todos nós já conhecemos, porém não fomos formalmente apresentados a esta unidade. Então, a fórmula para determinar a vergência é dada como vergência igual 1 sobre o foco. Vamos para um exemplo. Temos aqui o que é grau de uma lente e qual seria a distância focal de uma lente divergente de 2 graus. Muito bem. Como eu falei, grau é algo relacionado à vergência. Nessa situação, o grau, pessoal, ele se refere a uma unidade de medida para a vergência, tá? Então, grau é unidade de medida. Porém, fisicamente falando, esse grau é representado em dióptria. Grau é a mesma coisa que dióptria. Ao realizar esse cálculo de 1 sobre foco, supondo aqui que, por exemplo, esse foco seja igual a 0,5, a vergência seria 1 dividido pelo foco, que informei que é 0,5. Isso aqui é igual a 2. 2DI, que seria a dióptria. Essa dióptria também pode ser chamada de graus. Seria de 2 graus ou 2 dióptrias. Então, grau e dióptria é uma unidade de medida. Então, nós temos aí que o grau é uma unidade de medida utilizada para designar a vergência de uma lente. 1 grau corresponde à vergência de uma dióptria. Nós podemos escrever assim: se 1 grau é igual a uma dióptria, então 2 graus é igual a menos 2 dióptrias. Agora, por que menos 2? O problema aqui falou que a lente é divergente. Lembra, pessoal? Lente divergente, o foco é negativo. Lente convergente, o foco é positivo. Se a lente é divergente, por consequência, a vergência também será negativa, porque a lente é divergente. E o problema está pedindo uma outra coisa aqui, que ele quer saber qual é a distância focal de uma lente de 2 graus. Então, vou colocar aqui a fórmula da vergência, que é 1 sobre o foco, e vou substituir. No lugar de V, vou colocar menos 2, igual a 1 sobre F. Agora, basta pegar esse foco, passar para o outro lado multiplicando, e o menos 2 passar para baixo dividindo. Assim, vamos ter que o foco ele vai ser igual a 1 dividido por menos 2. E assim, o foco vai ser igual a menos 0,5 metros. Sim, pessoal, foco vai ser dado em metros. Não é centímetros, não é milímetros, vai ser dado em metros. Significa que se você for calcular a vergência, no momento de fazer o cálculo, o foco tem que ser dado em metros, pois caso contrário, você estará errando o problema. E nós temos aqui a fórmula para a fabricação de lentes. Essa fórmula para a fabricação de lentes, pessoal, é uma fórmula que é utilizada para fabricar lentes de óculos, de lupa, lentes para câmeras, ou seja, qualquer tipo de lente que tenha a função de permitir a passagem de luz para algum uso aí qualquer. Tudo bem? Então, nós já sabemos que a vergência é igual a 1 sobre o foco. E isso é a mesma coisa que essa linda fórmula aí, que é o índice de refração da lente, que é o N2, dividido pelo índice de refração do meio, que é o N1, menos 1. Essa expressão entre parênteses, multiplicando pelo o inverso do raio 1, que é o raio de uma das faces da lente, mais o inverso do raio 2, que é o raio da outra face da lente. Por exemplo, nós temos aqui uma lente côncava convexa de vidro
cujas faces têm 40 e 20 centímetros de raio de curvatura. Está imersa no ar, sendo 1,5 o índice de refração do vidro. Calcule. Letra A, a divergência e diga qual é o tipo de lente. E letra B, a sua distância focal. Tudo bem, atenção pessoal. Para fazer esse problema, é necessário primeiro que nós identificamos o tipo de lente que está sendo trabalhada aqui. Nessa situação, o problema informou que a lente ela é a côncava convexa. Mas que lente é essa? Como é que ela é mesmo? Vamos lembrar um pouquinho. No primeiro vídeo que eu postei, eu informei que a lente côncava convexa ela era dessa forma aqui. Ela é gerada através da junção de duas circunferências de raios diferentes. E dessa forma nós temos aqui uma lente que um lado é côncavo. No caso, essa parte aqui ela será côncava. E esse outro lado aqui é o convexo. Então, quem é que tem o maior raio de curvatura? Observando aqui, o maior raio de curvatura é essa parte. E essa parte aqui, ela é côncava. E o menor raio de curvatura é a parte convexa. Por isso, o nome é dado côncavo convexo. O nome côncavo convexo refere-se primeiro à parte que tem maior raio de curvatura e depois a que tem menor raio de curvatura. A questão é a seguinte: o raio dessa lente ele pode ser positivo ou negativo. Quando é que ele é positivo? Quando a lente for convexa. Ou seja, essa parte aqui que é convexa, o raio dele é positivo. No caso aqui, nós estamos falando do raio 2. Esse raio 2 ele vai ser positivo. Ele é maior do que zero. A parte côncava vai ser negativa. Então, o raio 1 tem que ser negativo, tem que ser menor do que zero. Então, toda lente que tem a parte côncava, o raio ele é negativo. E toda lente que tem a parte convexa, seu raio é positivo. Sendo assim, nós vamos botar o seguinte. O raio R1 ele vale 40 centímetros. Como ele é côncavo, ele vai ser negativo. O raio R2 é convexo e ele vale 20 centímetros. Agora nós podemos colocar aqui a fórmula e realizar substituições. O N2, esse N2 equivale ao índice de refração da lente e ele informou que vale 1,5. E o N1 é o ar. E o índice de refração do ar, você não pode esquecer que vale 1. Agora basta substituir dentro dessa fórmula. A divergência será igual ao N2, que é 1,5, dividido por N1, que vale 1. O resto aqui repete, multiplicado por 1 sobre R1 é 40 centímetros negativo. Porém, você observa que aqui eu coloquei menos 0,4. Por quê? Porque quando for calcular a divergência, os raios têm que ser em metros, assim como eu falei agora há pouco. Não esquece disso. Converter para metros. Mais 1 sobre o raio 2. O raio 2 ele é positivo, é 20 centímetros, então fica 0,2. Então, 1,5 dividido para 1 é 1,5. Menos 1, isso aqui vai ser 0,5. 1 dividido para 0,4 é 2,5. Então, aqui vai ficar menos 2,5. E 1 dividido para 0,2, o resultado é 5. Assim, nós temos que a divergência é igual a 0,5 multiplicado por menos 2,5 mais 5. Menos 2,5 mais 5, o resultado vai ser 2,5. Então, nós vamos repetir a primeira parte e multiplicar por 2,5. 0,5 vezes 2,5 vai dar 1,25 dióptria. Então, pronto. Aqui nós encontramos a divergência da lente, que é de 1,25 dióptrias, ou, se preferir, 1,25 grau. A letra B pede a distância focal. Como nós já sabemos quanto vale a divergência, basta
aplicar na fórmula da divergência, que é 1 sobre o foco. No lugar de V, vamos colocar 1,25 e o resto repete. Fazendo a substituição que já ensinei para vocês, o foco é 1 sobre 1,25 e, ao realizar a divisão, nós temos 0,8 metros. Se preferir, você pode transformar em centímetros, que é a mesma coisa que 80 centímetros de distância focal. Associação de lentes esféricas justapostas. Nós podemos pegar duas ou mais lentes e colocar uma unida com a outra, de forma que elas fiquem tão próximas que assim ela vai se comportar como sendo uma única lente. Da seguinte forma, por exemplo, aqui nós temos uma lente plano côncava e aqui nós temos uma lente plano convexa. Eu posso pegar essas duas lentes e unir dessa forma aqui. Assim eu tenho uma nova lente. Essa nova lente vai apresentar uma nova vergência. Mas como é que eu determino essa nova vergência? Da seguinte forma. Vou pegar a vergência 1 mais a vergência 2. Eu somo a vergência de uma lente com a vergência da outra lente. Assim, nós vamos encontrar a vergência geral. Sabendo que a vergência é 1 sobre o foco, então a vergência geral vai ser 1 sobre o foco, que é igual a 1 sobre o foco 1 mais 1 sobre o foco 2. Se tiver mais lentes para ser somadas, então vai ser mais 1 sobre o foco 3, mais 1 sobre o foco 4 e por aí em diante. Um exemplo aqui. Explique o que acontece com uma associação de duas lentes justapostas, cuja vergência sejam respectivamente mais 3 dióptria e menos 3 dióptria. Então, o que vai acontecer ao juntar uma lente de mais 3 e uma de menos 3? Uma lente convergente de 3 graus e uma lente divergente de 3 graus. Ao realizar isso, pessoal, fazendo esse somatório, nós temos que 3 somado com menos 3, o resultado é zero. Se a vergência geral deu zero, significa que o foco dessa lente ela vai estar no infinito. Vai estar tendendo para o infinito. E como ela tende para o infinito, significa que essa lente não tem um foco. Ela é afocal. Mas, traduzindo para a nossa língua, o que realmente é isso? É um vidro que não tem grau nenhum, pessoal. É um vidro que permite que a luz passe sem sofrer nenhum desvio. Ela não vai ser nem convergente e nem divergente. Então, essa aí é a situação. Agora, temos uma lente convergente de distância focal 20 centímetros, justaposta com outra divergente de distância focal 30 centímetros. Sendo ambas delgadas, calcule a distância focal e a vergência da lente equivalente. Essa lente é convergente ou divergente? Muito bem. Então, nós vamos unir uma lente convergente com uma divergente. E foi dada a distância focal dos dois. Então, o que nós vamos fazer? Botar aqui os valores. Primeiro, o foco 1 é 20 centímetros, que é 0,2 metros. Isso aqui equivale a da lente convergente. A lente 2 ela é divergente, então o foco é negativo. Dessa forma, nós temos que o foco é 30 centímetros negativo, transformado em metros, é menos 0,3 metros. Então, como nós já sabemos, a vergência é igual a 1 sobre o foco 1 mais 1 sobre o foco 2. Aqui basta substituir. Vai ficar 1 sobre o foco 1 é 0,2, mais 1 sobre o foco 2, que é menos 0,3. Organizando esses sinais aí que está meio complexo, mais com menos, o resultado é menos, nós temos 1 sobre 0,2 menos 1 sobre 0,3. Você pode, se quiser aqui nessa situação, dividir 1 por 0,2 e 1 por 0,3. Assim, vamos ter que a vergência é igual a 1 dividido para 0,2, o resultado é 5, e 1 dividido para 0,3 vai dar 3,3333 até o infinito. Por isso que ele tem esse traço aqui em cima desse 3. Subtraindo aqui 5 menos 3,3, o resultado vai ser 1,6. E mais uma vez nós temos uma dízima infinita, que é
do 6. Vai ser 1,6666 até o infinito. Dióptera. Então, essa aí vai ser a vergência dessa nova lente. Então, primeira resposta foi dada, que é a vergência. Está faltando saber aqui a distância focal que foi pedido e também saber se a lente ela é convergente ou divergente. Então, vamos lá. Vamos calcular a distância focal. A distância focal vamos encontrar através dessa fórmula. A vergência nós já sabemos que é 1,6. Basta colocar no lugar do V. E realizando a operação que já ensinei para vocês, o foco é 1 dividido por 1,6. E assim encontramos que o foco vai ser de 0,6 metros. E agora, você já consegue identificar se a lente é divergente ou convergente? Para saber isso, pessoal, basta olhar para o foco. Se o foco ele é positivo, a lente é convergente. Se o foco é negativo, lente divergente. E você pode observar aqui que esse foco que encontramos, ele é positivo. Então, a lente é convergente. E está aí a resposta do problema. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter ajudado vocês a esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. E nos vemos na próxima aula. Até mais!